Compartilhar as experiências, né, no ensino das disciplinas de laboratório de microprocessadores e sistemas operacionais. Bom, eu sou professor de ambas as disciplinas, né, laboratório de microprocessadores e sistemas operacionais se complementam, e eu vou estar focando aqui como é que foram as minhas experiências no ensino remoto dessas disciplinas. Mas antes eu vou explicar aqui para vocês o que já acontecia antes da pandemia e por que a integração, quer dizer, a mudança aí no ensino remoto foi, digamos, fácil, né? Ambas as disciplinas elas precisam de processador, de um ambiente de desenvolvimento e uma placa para rodar. Então, começando sobre processador. Em ambas as disciplinas, a gente está adotando aqui o processador ARM, por quê? Porque ele é amplamente usado em celulares, iPhone, Android. É o processador de 32 bits mais vendido aí no mundo, né? E, além disso, a ARM entrou em contato com o nosso laboratório e fez uma doação de 50 kits Evaluator 7T, tá? Bom, para rodar código nesses kits, a gente precisa de cross-compilador, né? E o que é um cross-compilador? Ele é um compilador que ele roda na máquina, por exemplo, em um x86 e gera códigos para processadores ARM. Então, a própria ARM ela ofereceu para a gente, né, o Code War, que é de código fechado, mas precisava de renovação de licença. Para evitar esse tipo de coisa, né, renovação de licença, a gente aqui no laboratório, a gente foi migrando tudo para usar ferramentas de código aberto, principalmente o GCC, né, e o ARM Alpha GCC, que é um cross-compilador, tá? Além de cross-compiladores, a gente também precisa de um debugger, né? E a gente tem aí o GNU Debugger. O GNU Debugger, ele é muito bom, ele permite rodar código, por exemplo, em Assembly, C, em uma outra linguagem, passo a passo. Ele permite que a gente veja os registradores enquanto está rodando código, veja a memória, veja instruções no código-fonte ou em linguagem de máquina como está na memória. Então, em vez de você ver o código em C, você pode ver como é que o código está lá em linguagem de máquina, aquele código gerado pelo C, né? Quando a gente está usando o debugger, a gente pode fazer com que o debugger, né, que está rodando no PC, se ele debugue algo que esteja no simulador. Então, dentro do debugger, a gente vai fazer target sim para debugar algo no simulador, por exemplo, código ARM. A gente pode fazer target em uma placa de fato, né? Então, por exemplo, o PC está conectado via serial com a placa Evaluator 7T. Então, eu podia fazer target, interface serial e debugar o código que está lá na placa, tá? E posso fazer também, a gente pode fazer dentro do debugger, né? A gente pode fazer target remote e passa aí uma porta que é a porta onde está o QEMU. O QEMU é a máquina virtual, tá? Então a gente pode fazer com que o PC, né, se conecte com uma máquina virtual através desse target remote. E a placa virtual que a gente estava simulando era a placa Versatile que é simulada dentro do QEMU, tá? Então, eu vou começar aqui falando para vocês sobre Então, a gente tem o Target Simulador. A gente pode usar como target uma placa real, e no caso a gente fez testes com o Evaluator 7T antes da pandemia, né? E, bom, eu já fiz vários testes com isso, e o que acontece na prática é que a gente tem problemas ao usar o GDB com o Evaluator 7T. A interface serial, ela toda hora
dar erros, porque muito provavelmente porque a serial ela está sendo emulada pela USB, tá? Não existe uma serial de fato, a gente está usando a USB. E o outro problema da placa real é que quando o aluno está desenvolvendo, por exemplo, um código que mexe com a interrupção de hardware qualquer, né? Por exemplo, a interrupção do timer, então não dá para a gente debugar rotinas de interrupção dentro de uma placa real. Por quê? Porque para a placa real se comunicar com o GDB é necessário o uso da interrupção da serial, ou seja, a gente precisaria de usar interrupções para estar debugando interrupções. Puxa, não dá para fazer esse tipo de coisa. Agora, com a máquina virtual dá para fazer sim, né? Então, a máquina virtual que a gente vai estar usando é a placa Versatile. A placa Versatile ela tem um processador ARM9 que usa M1000, né? Memory Management Unit, unidade de gerenciamento de memória, e com isso a gente tem aí dentro da placa Versatile suporte à memória virtual, coisa que não acontece na placa Evaluator 7T, que não tem M1000, tá? E roda ARM7 lá. Bom, isso é detalhe, mas a placa Versatile tem timer, WART, interface com vídeo, tem muita coisa aí. Ela, da forma como a gente está usando no laboratório, a gente está usando a placa Versatile dentro do QEMU como máquina virtual, então ela é ótima para se debugar código que usa interrupções, por exemplo, interrupção do tempo. A gente pode ver a placa Versatile bootando, sabe? Coisa que não dá para se ver uma placa real bootando. Você não consegue debugar uma placa real bootando passo a passo, mas uma placa emulada bootando você consegue rodar as instruções passo a passo, tá? Uma coisa que aconteceu antes de 2017 é que os alunos eles instalavam sistemas operacionais diferentes, né? Windows, Ubuntu, várias versões diferentes do Ubuntu, instalavam máquinas virtuais, o QEMU, várias versões diferentes, toolchain, né? Os cross-compiladores, tudo diferente um do outro, e aí ficava uma bagunça. Os alunos tinham dificuldade, e eu como professor também tinha dificuldade de saber por que aquele código funcionou ou não funcionou. Foi por causa da instalação, né, das versões diferentes, ou o que está acontecendo, né? Em 2017 eu tive 3 alunos que acabaram colocando tudo dentro do Docker, empacotaram todo o ambiente de desenvolvimento, tanto do laboratório de microprocessadores, quanto do curso de sistemas operacionais, né? Essa equipe aqui do Shibata, Eric e Bruno, eles empacotaram tudo como uma imagem do Docker. E o que é o Docker? É uma máquina virtual leve, porque, bom, deixa para lá, não é tão importante eu ficar explicando isso agora, mas o que é importante é que isso causou uma padronização no curso de laboratório de microprocessadores e sistemas operacionais, porque o ambiente de desenvolvimento foi igual para todos os alunos. Agora eu vou falar como é que foi o curso de laboratório de microprocessadores e sistemas operacionais, começando com o laboratório de microprocessadores. O laboratório de microprocessadores está dividido em 2 partes. A primeira parte, onde a gente usa o simulador. Então, o aluno ele aprende como é que são as instruções do ARM, né? Como que é o processador ARM. E a gente segue aí a apostila do ARM que eu acabei comentando em um site, né? Mas basicamente é isso para a primeira parte. O problema de se usar apenas o simulador é que não existem periféricos de entrada e saída e, portanto,
a gente só está limitado realmente a aprender as instruções do processador, né? Na segunda parte do curso, aí a gente já escapa da apostila da ARM e aí a gente acabou criando experiências por nós mesmos, né? E sendo que é um conjunto de experiências que acaba levando no final ao chaveamento de processos. Eu sou professor de sistemas operacionais. Eu quero fazer com que os alunos eles aprendam também como é que funciona o chaveamento de processos dentro de um processador normal, né? O aluno ele acaba utilizando a interrupção de tempo, né? De tempo em tempo está saindo de um processo A, vai para um processo B, depois do processo B retoma para o processo A, retoma de onde parou. De tal forma que se uma string estiver sendo impressa, na hora que o processo retoma, a string continua de onde ela tinha parado. Vários alunos conseguiram fazer isso, fiquei contente. E agora eu vou falar aqui sobre a diferença entre o ensino remoto e presencial. No ensino remoto, no curso aqui de laboratório de microprocessadores, a gente não teve nenhum grande problema, porque mesmo no curso presencial a gente já estava usando máquina virtual, dada as diversas vantagens que a gente tinha, né, de usar máquina virtual. A única coisa que eu acabei não passando para os alunos foi uma experiência aqui de acender LEDs, chaves, que mexeu na placa Evaluator 7T, a placa que a gente tem lá no laboratório. Mas isso foi compensado aí por um trabalho, né, que eu passei para os alunos, onde eles mexiam com os periféricos na máquina virtual. Então, aqui a gente terminou aqui laboratório de microprocessadores. Eu vou falar sobre sistemas operacionais. O curso de sistemas operacionais, ele é dividido aqui em introdução, gerenciamento de processos, I/O, memória e sistemas de arquivos, tá? No final de cada capítulo, né, do Tannenbaum, então o aluno ele tem que entregar um trabalho. Então eu dividi o trabalho em 4 fases: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, né? Termina aqui no gerenciamento de memória. Eu andei publicando os trabalhos nesse blog ARM Linux Kernel Lab, né? E nesse blog eu falo sobre o Docker e várias outras coisas, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que é a fase 1 no blog, tá bom? E aqui, como é o exercício da primeira fase, eu estou explicando para os alunos como que é o vetor de interrupção. E dentro do vetor de interrupção, está vendo que vocês estão lendo aqui Software Interrupt, né? A interrupção do software. Então, toda vez que o sistema operacional faz uma system call, uma chamada de sistema, né? Então, daí essa system call acaba executando uma interrupção de software, uma instrução tipo SVC do ARM, né? E essa instrução faz com que o processador ele passe a executar código apontado por essa entrada no vetor de interrupção. Aí, usando o ambiente, a placa versátil emulada, o aluno ele faz o que? Ele instala apenas o kernel, apenas o kernel do Linux, sem nenhum processo. E ele cria o primeiro processo init, para estar disparando, fazendo as system calls, fazendo o que ele quiser, né? E daí eu pedi para os alunos criarem como init, né, um processo que faz alguma system call. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui eu dei como exemplo o system call read, né? Então, daí eu peço para o aluno colocar breakpoints aqui bem perto do vetor de interrupção. Por exemplo, aqui seria correspondente a essa entrada 8 aqui no vetor de interrupção, e ver aí como que o sistema operacional vai estar tratando a system call, o começo do tratamento, né? É uma experiência bem interessante, que é só possível usando máquina virtual, certo, pessoal? Então aqui eu acabei de falar sobre sistemas operacionais. Tem que comentar como que foi a diferença entre o ensino remoto e o presencial. Então, para
eu estar dando aula no ensino remoto, o que eu fiz? Eu gravei as aulas do ensino presencial e praticamente eu fiz o seguinte: eu peguei uma transparência, né, cada transparência que eu explicava no curso presencial, eu gravei um vídeo aí no YouTube, tá? Aí eu organizei os vídeos de acordo com o índice do livro do Tannenbaum, para ficar fácil dos alunos estarem acessando os vídeos. Fiz uso do Google Classroom para dar avisos para a classe, colher relatórios, né? Eu fiz também um formulário de acompanhamento de aula a aula, né? Então o aluno, depois que ele assistia a aula, ele tinha que fazer um comentário dos vídeos, tá? E responder uns testinhos ali para ver se o aluno ele está entendendo o que está sendo falado, né? E no curso presencial eu tinha duas provas, tá? Essas duas provas eram sem consulta, então geralmente eu fazia perguntas bem simples, né? Simples no sentido de fáceis de memorizar, né? E guardar e tal, e perguntava para os alunos coisas desses sistemas operacionais na primeira e na segunda prova. Mas no mundo remoto não dá para evitar assim essa consulta à internet, então eu liberei a consulta à internet, pedi para os alunos não constarem uns aos outros, mas quem que vai garantir que eles não façam isso, né? Quem que vai garantir que não se tenha cola? Bom, aí eu fui dar as provas. Então eu vou falar sobre a primeira prova. A primeira prova foi dada como um formulário com 10 questões, sendo que para cada questão tínhamos 3 sentenças, onde o aluno deveria assinalar verdadeiro ou falso. Para valer um ponto, era necessário acertar todas as 3 sentenças. Por quê? Porque senão ia ficar muito fácil do aluno tirar 5, né, na prova, né? Tá. Então a prova foi igual para todos os alunos e a nota da classe foi altíssima. Então eu passei a prova como um formulário, todo mundo colocou os verdadeiros e falsos. Os falsos tinham que ser comentados, né? Por que era falso? Aí eu passei para a classe e a média foi... Bom, não chegou a 10, foi acho que 8 alguma coisa, altíssima a média da classe. Acho que a menor nota acho que foi 6, tá? Bom, daí para a segunda prova eu fui repetir o mesmo esquema, o mesmo critério, né? Só que eu resolvi criar uma prova por aluno para dificultar a cola, tá? E aí o resultado foi horrível, né? Eu escrevi aqui, ó, infelizmente vários alunos foram muito mal, teria havido cola? Pergunta que fica, porque se não houve cola, as minhas perguntas poderiam ter sido capciosas, aquelas sentenças verdadeiro e falso poderiam ser capciosas, e aí se tivesse sido, eu teria discutido com os alunos, até pedi para os alunos me realimentarem, né? Comentando o porquê que errou, se errou, por que errou, né? Mas não tive aí praticamente realimentação nenhuma a respeito se as sentenças estavam capciosas ou não, porque sinceramente eu procurei colocar as sentenças de uma forma bem clara para o aluno, tá? Bom, a pergunta fica assim então: como gerar uma prova por aluno com baixo custo para o professor? O que eu acabei fazendo foi o seguinte: eu criei um programa de computador que pega um conjunto lá de sentenças, né? Um conjunto de sentenças por questão, embaralha e joga para o aluno. Então, de tal forma que cada aluno teve a sua prova uma diferente da outra. Esse mesmo programa que eu fiz também é usado para corrigir, né, os verdadeiros e falsos, né? E dar uma nota prévia, porque para dar a nota final é necessário que o professor chegue e verifique lá se aqueles falsos estão condizentes. Eu fiz... Tem alguns esquemas assim que eu fiz para não ter que verificar todos os falsos, né? Só comecei a verificar aquelas questões que estavam dando mais... cujo índice de acerto estava muito baixo, né?
Então, com isso eu consegui aí criar eu acredito que eu consiga ter feito um esquema de avaliação de aluno. Digamos, a prova acho que não existe, né? Mas que dá muito mais trabalho para se colar. E com isso eu acredito que tenha diminuído sim o nível de cola, tá? Mas o que houve de reclamação também não foi brincadeira, né? E se algum professor tiver curiosidade sobre esse programa, como funciona, eu posso estar explicando também. Então, obrigado aí pela atenção de todos.